Desde o princípio, a Bíblia nos apresenta histórias que nos conectam ao divino, revelando momentos em que o céu e a terra se encontram. Uma dessas narrativas icônicas é a visão de Jacó em Betel, descrita no livro de Gênesis, capítulo 28. Essa visão é cercada de mistérios, simbolismos e significados espirituais profundos que continuam a inspirar gerações. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Por que a escada de Jacó é tão significativa? E o que ela representa em nossa jornada espiritual? Tudo começa com a fuga de Jacó de seu irmão Esaú. Após enganar seu pai, Isaque, e obter a bênção destinada ao primogênito, Jacó se vê forçado a deixar sua casa em Bérseba e seguir para Harã, na terra de seus parentes maternos. Esse momento de fuga é carregado de tensão e incerteza. Jacó não sabe o que o espera no futuro e, mais importante, se encontrará segurança ou redenção. Durante sua jornada, Jacó decide descansar em um lugar que seria posteriormente conhecido como Betel. Ele pega uma pedra para usá-la como travesseiro, um gesto que simboliza tanto sua simplicidade quanto a dureza de sua situação. Ali, no silêncio da noite, algo extraordinário acontece. Jacó tem um sonho que mudaria para sempre sua percepção do mundo espiritual. Ele vê uma escada que conecta a terra ao céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada, o próprio Senhor se manifesta e faz promessas incríveis a Jacó, reafirmando a aliança feita com Abraão e Isaque. Essa visão não é apenas um fenômeno sobrenatural, mas uma mensagem poderosa. A escada que Jacó vê é um símbolo da ligação entre o céu e a terra, uma ponte espiritual que conecta o divino ao humano. Os anjos que sobem e descem ilustram a constante interação entre o reino celestial e o mundo terreno, mostrando que Deus está ativamente envolvido na história humana. Além disso, a presença do Senhor no topo da escada é um lembrete da soberania divina. Deus não apenas observa à distância, ele se compromete com Jacó, prometendo-lhe proteção, provisão e um futuro glorioso, mesmo sendo um momento de incerteza para Jacó. Essa visão serve como uma confirmação de que ele não está sozinho. Deus está com ele, guiando seus passos e garantindo o cumprimento de seu plano. Mas por que Deus escolheu esse momento para revelar essa visão a Jacó? É importante lembrar que Jacó estava em uma encruzilhada em sua vida. Ele havia enganado seu pai e irmão, e sua fuga era tanto uma busca por sobrevivência quanto uma oportunidade de refletir sobre suas escolhas. Deus aparece para Jacó nesse momento, não para julgá-lo, mas para oferecer esperança e direção. Isso demonstra o amor incondicional de Deus, que alcança mesmo aqueles que estão perdidos ou confusos. A escada de Jacó também é um poderoso prenúncio de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, Jesus faz referência a essa visão ao dizer: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Aqui, Jesus se apresenta como a ponte definitiva entre Deus e a humanidade, cumprindo o simbolismo da escada de Jacó. Ele é o caminho pelo qual temos acesso ao Pai, e por meio dele experimentamos a comunhão com o Divino. Esse episódio nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Quantas vezes nos sentimos como Jacó, em um lugar de incerteza, sem saber qual será o próximo passo? Assim como Jacó, somos chamados a confiar na promessa de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. A escada de Jacó nos lembra que há uma conexão constante entre o céu e a terra, e que Deus sempre está operando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar. A visão da escada de Jacó é cheia de simbolismos que ressoam não apenas em sua época, mas também em nossas vidas hoje. Após vermos como a escada conecta o céu e a terra,
É importante explorar mais profundamente o significado espiritual dessa experiência. Qual era a mensagem de Deus para Jacó naquela noite? E como isso moldou seu destino? Para entender isso, precisamos observar o contexto em que Jacó se encontrava. Ele não era um homem isento de falhas. Jacó tinha acabado de enganar seu irmão, Esaú, e mentido para seu pai, Isaque, em busca da bênção da primogenitura. Essas ações o levaram a fugir de casa, carregando consigo não apenas a promessa de um futuro incerto, mas também a culpa por suas escolhas. É nesse estado de vulnerabilidade que Deus escolhe se revelar. Esse encontro divino em Bétel nos mostra algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele aparece para Jacó não com palavras de condenação, mas com promessas de esperança e bênção. Deus reafirma a aliança feita com Abraão, declarando: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28:13. Para um homem que fugia de suas escolhas e buscava redenção, essas palavras devem ter sido como um bálsamo para sua alma. Mas o que torna esse episódio ainda mais significativo é a promessa de presença divina. Deus diz a Jacó: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei ir, até que tenha cumprido o que te disse. Gênesis 28:15. Nesse momento, Deus não apenas assegura a Jacó um futuro promissor, mas também lhe garante que não estará sozinho durante a jornada. Essa promessa ecoa através das Escrituras e se aplica a cada um de nós hoje. A escada que Jacó vê em seu sonho representa algo maior do que uma simples conexão entre dois mundos. Ela simboliza o caminho que Deus oferece para a humanidade. Um caminho de reconciliação e comunhão. Os anjos que sobem e descem por ela ilustram o constante movimento entre o divino e o humano. Eles são os mensageiros de Deus, lembrando-nos de que nunca estamos desconectados de sua presença, mesmo nos momentos mais sombrios. Esse simbolismo se torna ainda mais poderoso quando consideramos o papel de Jesus Cristo como o cumprimento da escada de Jacó. No Novo Testamento, Jesus é frequentemente descrito como o mediador entre Deus e a humanidade. Em João 14:6, ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa declaração reforça a ideia de que Jesus é a ponte pela qual alcançamos o Pai Celestial, ecoando o significado da visão de Jacó. Ao longo da história bíblica, encontramos outros exemplos de Deus usando sonhos e visões para transmitir mensagens importantes. José, o filho de Jacó, teve sonhos que previam seu futuro como líder no Egito. Daniel recebeu visões proféticas que revelaram o curso dos eventos futuros. E no Novo Testamento, o apóstolo João teve a visão do Apocalipse, que descreve o destino final da humanidade e do cosmos. Esses exemplos nos mostram que Deus continua a falar por meio de sonhos e visões, revelando sua vontade de formas que transcendem a lógica humana. Voltando à história de Jacó, sua reação ao despertar do sonho é marcante. Ele declara: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Essa afirmação reflete a surpresa e a reverência de Jacó ao perceber que havia encontrado o sagrado em um lugar aparentemente comum. Ele nomeia o lugar de Bétel, que significa casa de Deus, e erige uma pedra como um memorial, derramando óleo sobre ela como um ato de consagração. Esse gesto não apenas marca o local como especial, mas também simboliza a transformação de Jacó, que começa a reconhecer a presença de Deus em sua vida. A escada de Jacó é, portanto, um convite para todos nós. Ela nos desafia a enxergar, além das circunstâncias imediatas,
e a buscar a conexão divina que está sempre ao nosso alcance. Assim como Jacó, somos chamados a reconhecer a presença de Deus em nossa jornada e a confiar em suas promessas, mesmo quando o caminho parecer incerto. A visão da escada de Jacó carrega uma mensagem que vai além de sua experiência pessoal e alcança o coração do plano de Deus para a humanidade. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus usa imagens e acontecimentos específicos para revelar verdades profundas. A escada, com anjos subindo e descendo, não apenas aponta para a relação entre céu e terra, mas também para a esperança de reconciliação e restauração. Uma das questões que surge dessa passagem é: por que Deus escolheu este momento específico para se revelar a Jacó? É crucial lembrar que Jacó estava em uma posição de fragilidade. Ele havia deixado para trás tudo o que conhecia: sua casa, sua família e a segurança de sua terra natal. Ele não era perfeito. Longe disso. Jacó era conhecido por ser astuto, manipulador, alguém que enganava para conseguir o que queria e, mesmo assim, foi escolhido por Deus. Isso nos lembra de que o chamado divino não se baseia em mérito, mas na graça. Ao observarmos as palavras que Deus fala a Jacó, notamos que ele reafirma as promessas feitas a Abraão e Isaque. Deus promete dar a Jacó e a sua descendência a terra sobre a qual ele dormia. Mais que isso, Deus promete multiplicar sua descendência como o pó da terra, garantindo que sua linhagem se espalharia por todas as direções e seria uma bênção para todas as famílias da terra. Essa promessa, inicialmente feita a Abraão, é agora confirmada a Jacó, mesmo em sua imperfeição. Outro aspecto profundo da visão da escada é a presença dos anjos. Anjos desempenham um papel significativo na Bíblia, frequentemente servindo como mensageiros e ministros da vontade de Deus. A escada de Jacó pode ser vista como um símbolo da contínua comunicação entre Deus e a humanidade. Os anjos que sobem e descem representam a atividade divina, uma constante conexão espiritual que nos assegura que não estamos sozinhos. Mesmo quando estamos distantes ou nos sentindo indignos, há uma ponte espiritual que nos liga ao Pai Celestial. Esse conceito ganha uma nova dimensão quando o conectamos a Jesus Cristo. No Evangelho de João, Jesus faz uma declaração que parece ecoar a visão de Jacó. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1,51. Aqui, Jesus se apresenta como a verdadeira escada, o mediador entre o céu e a terra. Ele é aquele que nos conecta ao Pai, oferecendo acesso direto à presença divina por meio de sua vida, morte e ressurreição. Além do simbolismo espiritual, a experiência de Jacó em Betel nos ensina algo valioso sobre a importância de encontros transformadores com Deus. Jacó acorda daquele sonho com uma nova percepção da realidade. Ele declara: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Gênesis 28:17. Sua declaração mostra que ele reconheceu a santidade daquele momento e local lá. É como se, de repente, Jacó tivesse consciência de que Deus estava presente, mesmo quando ele não percebia. Essa realização é um convite para todos nós cultivarmos uma consciência mais profunda da presença divina em nosso cotidiano. Jacó também toma uma atitude concreta após sua visão. Ele erige a pedra onde havia dormido como um pilar, derramando óleo sobre ela e consagrando o local como Betel, que significa casa de Deus. Esse ato de consagração não apenas marca o local como sagrado, mas também simboliza o início de um novo capítulo na vida de Jacó. Apesar de suas falhas e inseguranças, ele começa a entender que Deus tem um propósito maior para a sua vida. É interessante notar que a escada de Jacó também carrega lições sobre a soberania de Deus. Embora Jacó estivesse fugindo de suas circunstâncias,
Deus já tinha um plano traçado para ele, mesmo antes de sua visão. Deus sabia que Jacó seria o pai de 12 tribos, um patriarca da nação de Israel. Essa história nos lembra que, mesmo quando estamos em momentos de incerteza ou falha, Deus vê o quadro completo e trabalha para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Essa conexão entre o divino e o humano, simbolizada pela escada, é um tema recorrente em toda a Bíblia. Desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém no Apocalipse, vemos como Deus continuamente busca restaurar a comunhão com sua criação. A escada de Jacó, com sua promessa de uma conexão entre o céu e a terra, aponta para essa verdade eterna. Deus nunca nos abandona. Mesmo em nossas fraquezas e desafios, a visão da escada de Jacó não é apenas um evento isolado em sua vida. É uma mensagem que ecoa através das gerações, revelando a essência do plano de Deus para redimir e restaurar sua criação. Para compreender a profundidade dessa visão, precisamos explorar como essa experiência moldou não apenas a vida de Jacó, mas também a narrativa espiritual que permeia toda a Bíblia. Jacó acorda daquele sonho profundamente impactado. Ele reconhece que não estava apenas fugindo de seu irmão ou procurando um novo começo. Ele estava sendo chamado para algo muito maior. Sua declaração: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu." Gênesis 28:17. Reflete uma percepção nova da santidade e da proximidade de Deus. É como se, de repente, Jacó tivesse percebido que Deus estava ativo em sua vida, mesmo quando ele não conseguia ver. Esse despertar espiritual é algo que muitos de nós buscamos. O momento em que reconhecemos que Deus está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. A escada em si carrega um significado profundo. É uma conexão, uma ponte entre dois mundos, o divino e o humano. No contexto da Bíblia, isso reflete a missão central de Deus de restaurar a comunhão perdida com a humanidade, desde o pecado no Jardim do Éden, onde a separação entre Deus e o homem começou. A história da redenção tem sido sobre a construção de uma escada de reconciliação. A visão de Jacó antecipa esse plano e aponta para um futuro em que essa conexão seria totalmente restaurada em Jesus Cristo. A referência de Jesus à escada de Jacó no Evangelho de João é reveladora. Quando ele diz a Natanael: "Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." João 1:51. Ele se identifica como a verdadeira ponte entre o céu e a terra. Jesus é o mediador, aquele que nos dá acesso ao Pai. Por meio dele, não apenas temos comunhão com Deus, mas também somos capacitados a cumprir nosso propósito divino. É como se Jesus estivesse dizendo: "Eu sou a escada que Jacó viu. Eu sou o caminho para a vida eterna e a conexão que vocês tanto buscam." Outro aspecto fascinante dessa história é o lugar onde ela acontece, Betel. Naquele momento, Betel era apenas um local deserto onde Jacó passou a noite. Mas, após sua visão, ele transforma o lugar em um marco espiritual, erigindo uma pedra como um pilar e ungindo-a com óleo. Ele também faz um voto a Deus, declarando que, se Deus fosse com ele, o protegesse em sua jornada e o trouxesse de volta em segurança, então o Senhor seria seu Deus. Gênesis 28:22. Essa promessa mostra que a visão não apenas impressionou Jacó, mas o impulsionou a tomar uma decisão de compromisso com Deus. O simbolismo de Betel como casa de Deus é significativo. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus frequentemente escolhe lugares aparentemente comuns para se revelar ao seu povo. Esses locais se tornam memoriais de encontros divinos e lembranças da fidelidade de Deus. Betel é um desses lugares. Mais tarde, na história de Israel,
Betel se torna um local importante de adoração e um símbolo da presença de Deus com seu povo. Isso nos lembra que Deus não está limitado a templos ou estruturas. Ele se encontra conosco onde estamos, seja no deserto, em um sonho ou no silêncio de nosso coração. A visão de Jacó também tem implicações práticas para nós hoje. Assim como Jacó descobriu que Deus estava presente em sua jornada, mesmo em meio à incerteza, somos chamados a viver com essa mesma consciência da presença divina. Muitas vezes, nos sentimos desconectados ou distantes de Deus, especialmente em momentos de dificuldade ou dúvida. No entanto, a escada de Jacó nos lembra que há sempre uma conexão entre o céu e a terra e que Deus está ativo em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar. Além disso, a promessa que Deus faz a Jacó, de que sua descendência seria como o pó da terra e abençoaria todas as famílias do mundo, aponta para o propósito maior da vida de Jacó. Ele não era apenas um indivíduo com problemas pessoais, ele era parte de um plano muito maior para trazer bênçãos a todas as nações. Da mesma forma, cada um de nós tem um papel no plano de Deus. Nossas vidas, com todas as suas complexidades e desafios, fazem parte de uma história maior de redenção e esperança. A escada de Jacó nos desafia a ver além das circunstâncias imediatas e a reconhecer que Deus está sempre trabalhando, conectando o céu e a terra, e nos convidando a fazer parte de sua obra. Essa visão não foi apenas para Jacó, é para todos nós que buscamos entender nosso lugar no propósito eterno de Deus. Ao concluir a jornada de Jacó e sua visão da escada, somos convidados a refletir sobre o impacto desse momento, não apenas na vida dele, mas em toda a história da redenção bíblica. A experiência de Jacó é um marco que nos revela verdades eternas sobre a natureza de Deus, seu plano e nossa posição em sua criação. O encontro de Jacó com Deus em Betel não foi apenas uma visão mística ou um momento isolado. Foi um convite divino para um relacionamento pessoal e transformador. Antes desse sonho, Jacó era um homem marcado por suas escolhas duvidosas, alguém que enganou seu próprio irmão e pai para ganhar bênçãos. No entanto, Deus, em sua misericórdia, não olhou para Jacó apenas pelo que ele havia feito, mas pelo que ele poderia se tornar. Esse é um tema constante na Bíblia. Deus escolhe aqueles que são imperfeitos para realizar seus propósitos perfeitos. A visão da escada representa uma restauração. Desde o início, a separação entre Deus e o homem é uma das questões centrais da narrativa bíblica. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma ruptura entre o céu e a terra, uma desconexão que marcou a humanidade. A escada que Jacó viu aponta para o esforço divino de fechar essa lacuna. Ela é uma promessa visual de que Deus não abandonou a humanidade, mas está ativamente trabalhando para restaurar o relacionamento. Esse tema é concluído em Jesus Cristo, quando ele afirma que os céus se abrirão e os anjos subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Ele está revelando que ele mesmo é a escada, o mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquele que une o céu à terra, permitindo-nos acessar o Pai. Em sua morte e ressurreição, ele abriu o caminho para que todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó se cumprissem plenamente. O impacto dessa visão na vida de Jacó foi profundo. Betel não era apenas um lugar físico, tornou-se um símbolo de renovação e compromisso. O ato de Jacó de ungir a pedra e fazer um voto a Deus reflete sua transformação. Ele reconheceu que sua vida agora fazia parte de algo muito maior, apesar de ainda enfrentar desafios e cometer erros ao longo de sua jornada. Jacó nunca mais seria o mesmo. Ele havia encontrado o Deus vivo, e isso moldaria cada passo que ele daria a partir daquele momento. Essa história também nos oferece uma lição importante sobre como Deus se revela em momentos de vulnerabilidade. Jacó estava em fuga, sozinho e sem um futuro claro. Ele não estava em um lugar sagrado ou realizando um ritual religioso. Estava em um deserto.
em um momento de medo e incerteza. É exatamente nesse contexto que Deus escolhe se revelar. Isso nos ensina que, muitas vezes, é nos momentos mais difíceis de nossas vidas que experimentamos a presença de Deus de maneira mais tangível. Além disso, a escada de Jacó nos desafia a viver com os olhos espirituais abertos para a atividade divina ao nosso redor. Assim como Jacó acordou e declarou: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Quantas vezes estamos tão ocupados com nossas preocupações que não percebemos que Deus está presente, trabalhando em nossas vidas? Esse relato nos encoraja a buscar a presença de Deus em nossos próprios desertos e a confiar que Ele está sempre próximo, mesmo quando não conseguimos ver. No final, a história de Jacó não é apenas sobre um homem e seu sonho. É uma mensagem universal de esperança, transformação e propósito. Ela nos lembra que Deus não apenas nos encontra onde estamos, mas também nos chama para algo maior. Jacó entrou naquele lugar como um fugitivo, mas saiu como alguém marcado pela promessa divina, alguém com um papel essencial no plano de Deus para abençoar todas as nações da terra. Hoje, a visão da escada de Jacó continua sendo uma poderosa lembrança da fidelidade de Deus. Ela nos aponta para Jesus, nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com o nosso Criador e nos chama a reconhecer que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há uma conexão entre o céu e a terra. Essa conexão é viva, ativa e está disponível para todos que, como Jacó, estão dispostos a ouvir o chamado divino e responder com fé. A escada de Jacó não é apenas um símbolo de acesso a Deus, é um convite para viver uma vida transformada por sua presença. Eles, assim como Jacó, erigiu um memorial em Betel para lembrar aquele momento. Somos chamados a fazer o mesmo em nossas vidas, a criar memoriais espirituais que nos lembrem da bondade de Deus e de sua presença constante.